Você sabia que o azeite é o segundo alimento mais falsificado no mundo? Viu? Um alimento tão importante, uma gordura tão boa para você consumir e você aí comprando ela falsificada? No episódio de hoje com a Glenda Haas, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado do azeite na perspectiva da sustentabilidade. Muitas dicas e uma aula de como utilizar esse alimento tão valioso. Então vamos lá, Juan, toca a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Shen tá aqui falando. Estamos começando mais um episódio da Colabore Podcast, hoje com uma convidada muito especial que vai explorar o mundo do azeite e da sustentabilidade no mercado agrícola. Glenda Haas. Glenda, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada aí pela audiência. Legal, a gente vai explorar um pouco desse mundo, algumas perguntas técnicas, algumas curiosidades do apresentador que vocês sabem que eu sou muito curioso. E a primeira pergunta, esse sonho familiar de cultivar oliveiras ficou um tempo no sonho, no âmbito do sonho, né? E como que foi resistir esse tempo até torná-lo realidade? Bom, foi o seguinte, né? A gente comprou, o meu pai lá atrás, né, no início ali dos anos 2000, comprou uma fazenda e ele teve essa ideia de produzir oliveiras no Brasil. E naquela época, não tinha muitos estudos, não tinham muitos produtores. Para você ter uma ideia, foi ali no finalzinho dos anos 90, no comecinho dos anos 2000, que de fato começou a olivicultura no Brasil. Então a olivicultura ela não era ela não era indicada, né? Não era uma coisa bem para quem queria experimentar e tal. E meu pai naquela época achou melhor, com criança pequena, tudo, achou melhor não investir nisso, investir em outros negócios ali do agro, né, em outras culturas. E aí, quando eu sou formada em administração, direito, e eu estava trabalhando, e eu sempre gostei muito de comida, né, então eu tinha feito curso de vinho, tudo e tal, e aí, cozinhando na minha casa, eu percebi que o azeite de oliva, né, que eu uso para salada, para cozinhar, que eu sempre usei na minha vida, eu não conhecia nada sobre aquilo, eu não sabia nada sobre aquilo. E aí, pesquisando, comecei a fuçar, tinha muita pouca informação, todos na internet, em qualquer lugar. Eu descobri que era o segundo alimento mais fraudado do mundo. Fraudado? Fraudado. Nossa, como assim? Agora me explica. Eu sei que você está contando essa história que está interessante, mas você entrou num tópico que eu achei curioso. Sim, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo. Então, e é do mundo, não é no Brasil. No Brasil, ele também é o segundo. No mundo, ele está atrás de pescados. E no Brasil, atrás, acho que do leite, se eu não me engano. Eu acho até que no ano passado, o azeite ganhou em primeiro lugar no Brasil. Nossa. Por quê? O que eles fazem no Brasil? Ou eles já vêm dessa forma, ou no Brasil, eles vendem, na verdade, outros óleos junto com o azeite. Então, você faz uma mistura de óleos. Você não está vendendo azeite extra virgem ou azeite de oliva, você está vendendo um óleo misturado. E isso não está na embalagem. Então, isso é uma fraude. Mas isso as marcas não sabem. O pessoal pega o rótulo e fazem essa falsificação. Exato. Então, assim, tem marcas que você vai lá ver, e aí às vezes ela tá com uma carinha lá, tem uma oliveira, tem uma azeitona, mas você vira e tá escrito assim, óleo misto, de azeite de oliva com óleo de soja. Ok, isso não é fraude. Tá avisando. Tá te dando a entender uma coisa na frente, mas atrás ele tá te dizendo o que é. Fraude é quando o cara tá te vendendo, quando você tá comprando o negócio, não é aquilo. E isso você não tem como identificar. Porque a hora que ele mistura ali o cheirinho do azeite, né, ele coloca um pouquinho de azeite, tem um cheirinho e você não vai saber. Isso aí num laboratório, você tem lá os testes de perfis de ácido graxo, etc., que eles vão descobrir qual que é a outra gordura que eles têm ali, qual que é o outro óleo que eles misturaram ali. Nos últimos anos, o mapa tem
atuado muito nessa questão das fraudes e dos azeites. Então, todo mês, a cada 2 meses, vocês vão ver aí, saiu tal do mercado, saiu tal do mercado. Isso aí tudo é fraude. Uau! Tá? E no mundo inteiro isso acontece, porque o azeite é um produto de alto valor agregado, né? Ele é uma gordura extremamente saudável, é um alimento funcional muito importante para a nossa alimentação, é base da dieta mediterrânea, que é a mais saudável do mundo. Então, o azeite extra virgem, você tem muita saúde mesmo, seja pelos ácidos graxos monoinsaturados ou pelos polifenóis, que são muito mais presentes no azeite tipo extra virgem. Tipo, o que eu digo é a qualidade super 20, né? Então, eu descobri isso e falei assim, gente, mas as pessoas compram porque é saudável, né? Porque tudo bem, tem um sabor e tudo, mas assim, na grande maioria das vezes é um produto saudável, eles estão querendo... Então, você não pode estar vendendo para uma pessoa que quer uma coisa saudável ou outra coisa, outra gordura, né? E pagar caro para a gente escolher. Então, tem mercado que é até travado para passar, dependendo do mercado que vai. Por causa dos valores dos últimos anos, né, que caiu a produção na Europa por conta de crise climática, que aí a gente fala até para nós. Mas, então isso, eu acabei descobrindo isso e meu pai falou assim, olha, a gente tem a fazenda, tudo, eu descobri, aí ele, né, que é também curioso, descobriu que tinham já alguns produtores fazendo, porque como eu disse, naquela época começou-se. Então, lá por 2013, já tinha algumas marcas fazendo, assim, o primeiro azeite de oliva extraído no Brasil é de 2008. Nossa, recente demais. Então, a nossa olivicultura tem 25 anos, 30, tem muito, certo? E aí, a gente foi atrás de descobrir, eu fui estudar, então eu fui para Califórnia, fui para Itália, fui para Portugal, estudar e buscar fazer um azeite no Brasil que fosse de alta qualidade, azeite extra virgem, para que um brasileiro pudesse provar um azeite extra virgem de verdade, que estivesse próximo dele. Então, porque o azeite importado, por melhor que ele seja, ele passa por uma viagem. Então, ele tem um tempo até chegar na prateleira, fica um tempo no armazém do supermercado. Então, isso também acaba que ele vai perdendo um pouco de qualidade nesse meio caminho. Então, o melhor que um brasileiro pode comprar no supermercado é um azeite brasileiro, para consumir o melhor produto no melhor momento dele, que ele faz o melhor para a sua saúde. No momento que ele foi extraído e colocado dentro da sua embalagem para vender, ele já está pronto. Ele, diferente de outros produtos, não precisa maturar, ficar em... Não. Ele já está pronto para uso. Está pronto para uso. Eu colhi azeitona, extraí em 1 hora, eu tenho o azeite pronto para uso. Legal. Né? Então, e foi isso que nos motivou, assim. Então, a gente queria fazer o azeite que fosse um azeite de verdade para as pessoas conseguirem provar e que fosse, né, o mais fresco possível, porque está perto das pessoas, e do modo mais sustentável possível. Então, a gente também foi atrás de descobrir como que a gente poderia fazer isso de um jeito sustentável. Essa questão do clima, do solo, como vocês já tinham, o seu pai tinha essa fazenda e já começou a curiosidade para poder cultivar, né, as azeitonas, né, para o azeite. Existe essa questão climática? O Rio Grande do Sul, ele é um perfil de estado próximo da região climática europeia ou de outras regiões. Se eu for criar no noroeste, no norte, dificilmente o cultivo vai para frente? Existe essa questão climática? Existe a questão climática. Então, assim, o melhor local para se produzir a azeitona é no Mediterrâneo. Mas eu digo melhor local em termos de produtividade, não necessariamente em termos de qualidade. Porque qualidade ela é obtida, depende do produtor, não depende assim, né? Sim. Então, aqui é o paralelo 30. Então, quando você vem para o hemisfério sul, você tem a região do paralelo 30 ali que é parecido, não é igual, né? Então, você tem dificuldades no Brasil, por exemplo, com excesso de umidade. Mas o que você precisa ter é um estresse de frio no inverno e um estresse de seca, né? Quando tem o verão. Então, a gente sofre um pouco no Brasil com questão de produtividade por causa de umidade. Mas você tem, então, o hemisfério sul, você tem a Austrália produzindo, a África do Sul produzindo, Chile, Argentina, e você tem a olivicultura de altitude. Então, que ela está em serras, por exemplo, como a Serra da Mantiqueira. E essa questão dos tipos, do virgem, do extra virgem, sobre essa questão dos tipos, né? Não sei se a palavra é tipo ou sabor do virgem, do extra virgem. Isto depende da produção, da azeitona, da extração, como que é feito isso? Isso depende de tudo isso. Boa.
Então é o seguinte, né? Então, o que que é azeite de oliva? Azeite de oliva é o suco da azeitona. Então, legalmente, tem a mesma definição no mundo todo. Ele é o óleo extraído do fruto da oleia europeia, que a gente conhece como oliveira, por meios únicos e exclusivamente mecânicos. Então, é espremer mesmo, como se fosse um suquinho de laranja, e vai sair azeite. Só que você vai ter essas qualidades extra virgem, virgem, lampante, que são qualidades do azeite, uma classificação de qualidade, a depender de... Lampante? Lampante, vou te explicar por que você não vê... Então, o que depende? Porque como é que a gente classifica entre um e outro? É qualidade de fruta, qualidade de extração, qualidade de armazenamento. E aí, para a gente determinar essa qualidade em meios mais objetivos, você tem parâmetros químicos e parâmetros sensoriais. Então, você já ouviu falar de acidez do azeite? Sim. Acidez do azeite é um parâmetro químico, um parâmetro de qualidade. Você tem outros parâmetros químicos que também estão no rótulo. Peróxido, refração da luz ultravioleta. E ali tem aqueles parâmetros químicos. E aí, quando ele está dentro daqueles parâmetros, ele é extra virgem. Só que não basta isso. Ele também precisa ter os parâmetros sensoriais, que é 0 defeitos, frutado maior que 0, amargor e picância. Que são atributos do azeite. Então, se você tem um azeite que está quimicamente perfeito e ele tem um defeito, por exemplo, fermentado. As azeitonas foram colhidas e foram deixadas acumuladas ali antes de entrar para a extração e aquelas azeitonas fermentaram antes do processo, ele vai ter um defeito no azeite chamado fermentado, que quimicamente você não enxerga ele, você só enxerga no nariz e na boca. Então, tendo um defeito, dependendo da intensidade desse defeito, ele vai ser virgem. Aí o virgem tem outros parâmetros químicos, a acidez é maior que 0,8, porque o extra virgem é até 0,8, os outros parâmetros. Tem um defeitinho, tem um fermentado, tem um ranço, ok. Virgem você pode consumir, tá tudo bem, cozinha, faz o que você quiser com ele. Não vai ser 100%, mas vai ter aí um pouquinho de polifenóis e vai ter a gordura boa, né? E aí você tem um produto que ele vai ser, por exemplo, feito 100% ali, 80% de azeitonas podres, passadas, muito maduras, que caída do quero o chão. Mas que dá para aproveitar para... Você extrai, aí você faz um azeite lampante, aí você pega e você... Não, né? Uma indústria... Sim, não. Abre uma refinaria, você tira toda a acidez, você tira todo o cheiro, você tira tudo que tem ali dentro, ele fica só gordura monoinsaturada. E aí ele vai pro mercado, coloca um pouquinho de azeite ali dentro, azeite virgem, por exemplo, e aí na prateleira ele tá escrito azeite de oliva tipo único. Então o que você encontra na prateleira desmarcada é azeite de oliva extra virgem, pouco de virgem e azeite de oliva tipo único, que geralmente as pessoas falam que é para cozinhar, porque ele é mais barato, mas você pode cozinhar com extra virgem também. E aí você tem um outro óleo que você tira dali, que a gente não chama mais de azeite, a gente chama de óleo, que é o óleo de bagaço de oliva, que é do bagaço. Não, no Brasil a gente não extrai esse óleo, mas nos outros países que produtores, né, eles extraem esse óleo por aquecimento, com uso de solventes e tal, faz um óleo refinado também. Então a gente não encontra no mercado esse tipo? Você encontra como importado. óleo de bagaço de oliva, assim, aí é sempre importado. Nossa, agora eu vou ler todos os rótulos dos azeites, porque e essa questão é uma cultura de ler rótulo. Tem aquele rótulo. Tem aquele rótulo de tudo, porque a gente presta atenção na embalagem e não no rótulo. Né? Então isso é muito importante. E eu percebi isso em leite condensado, comecei a perceber isso. Eu falei, peraí, isso não é leite condensado e leite em pó. Meus filhos ainda gostam de leite em pó. E também até o leite em pó, você tem o leite que não é o leite em pó integral. Porque como com o aumento dos preços da indústria, ele vai lá e ele faz o produto original. E depois ele vai lá e faz um composto de lácteos, composto... E aí tem um monte de outras coisas ali dentro. Só que a embalagem é igual, se você não ler. Gleida, estou espantado por seu conhecimento técnico. E você que vem de uma formação, né, disso, administração e direito, e fez esta transição para empreender, né, na HRH. E olha aqui, ó, a HRH me deu um presente, pessoal, que eu vou já abrir e deixar exposto. E eu vou ler o rótulo de cotes. Esse rótulo tem bastante informação. Esse rótulo tem bastante informação. Olha que embalagem linda, pessoal. E chegou aqui num papelzinho também. Olha só. Aqui, ó. Vou deixar aqui. Cadê? Nós estamos ao vivo no TikTok. Pessoal, olha aqui, ó. O azeite da Lagar. Vamos deixar aqui.
como que foi essa transição de carreira para a empresa? Como que você começou essa trajetória, né? Você contou aqui, né, a história da fazenda da família, os interesses do sonho que ficou guardado do seu pai, mas você tomar conta, você largar, né, a profissão que você tinha, como que foi esse processo? Assim, coisa mais importante que eu fiz no começo foi, de fato, aprender essas coisas, né? Aprender a provar o azeite, aprender assim. No início, né, eu não sei nada de agronomia, por exemplo. Então, a gente tem um engenheiro agrônomo. Eu sei algumas coisas específicas que eu preciso para a qualidade do azeite, etc e tal, mas eu não sei análise de solo, não sei o quê. Então, a gente tem um agrônomo para isso. E aí, a gente foi construindo aos poucos, né? Então, quando a gente plantou, por mais que um ou outro produtor tivesse azeite, a gente não sabia se a gente ia ter azeite ou não. Porque ninguém nunca tinha plantado ali naquela terra, a gente tem. Então, Porque ali esse risco no começo? tem esse risco até hoje. Tem que pare de produzir. Porque você tem aí muita chuva, com essa mudança climática, pode ser que você tenha uma mudança tão grande daquele microclima ali que pode ser que, né? Então, infelizmente, parar de produzir é um risco para quase todas as culturas. A gente vê café, chocolate, cacau, né? Então, existe esse risco, né? Das áreas tradicionais poderem ter que ter outras fronteiras, né? E o que é bom para o Brasil estar produzindo é que a gente expande a fronteira do Mediterrâneo, mas ao mesmo tempo lá tem problemas, aqui tem outros problemas diferentes. Então, a gente corrigiu o solo, fez tudo, a gente, será que vai dar, será que não vai dar? Em 2020, a gente teve a nossa primeira safra. E aí, a gente produziu um azeite, depois que eu estudei, falei, esse azeite, eu acho que ele está muito bom. Vamos olhar para concurso, por mais que a gente não vá comercializar ele nesse momento, a gente não tinha embalagem, não tinha rótulo, não tinha nem marca, né? Lagaragá foi criado daquela assim, vamos colocar Lagaragá, e vamos ver o que vai dar, porque a gente sabia que ia ganhar, assim, ia ganhar. E aí, de fato, a gente ganhou todos os concursos que a gente participou. Bacana. Com todos os vezes que a gente participou. E então, a gente foi trazendo aos poucos, porque daí, depois que a gente ganhou, a gente falou assim, vamos montar o nosso próprio lagar, porque a gente tinha feito num parceiro. Vamos controlar todo esse processo. Então, vocês faziam uma colheita na fazenda de vocês, Isso, e o parceiro. Ele vazava pra gente, e aí a gente vendia. Aí, depois, a gente passou, de fato, cuidar de todo esse processo. Então, em 2020, a gente já iniciou a construção do nosso lagar, pandemia, foi aquela loucura. E em 2021, a gente lançou esse azeite, né, com essa embalagem e tal. E aí, como a gente tinha ganhado muito crime já com essa marca, a gente falou assim, lá. Então, assim, foi largar... que empreender... entender, assim, você aprende um monte de coisa que você nem sabia que você precisava saber, né? Então, por isso que, às vezes, estudar um pouquinho antes das coisas, a gente precisa, né? Não dá para, vou fazer isso, que isso aqui é muito legal. Não, qual que mercado é esse? Como eu trabalhava com direito econômico e concorrencial, então, eu estudei o mercado. A primeira coisa que eu fiz foi estudar o mercado. O que é isso? Quem é? Como é que faz? Onde que tá? Quem produz? Porque você sabia que mais de 99% do azeite no Brasil é importado. Uau! Eu não tinha essa informação. Tudo azeite importado. O que a gente produz no Brasil não é nem... Todos esses de mercado que... Tudo. Como o que a gente comentou antes daqui, no nosso bate-papo. Mesmo o que é envasado no Brasil, que pode ser fraudado ou não, tem uns azeites envasados no Brasil, eles são importados. A gente não produz no Brasil 1 milhão de litros, a gente produz cerca de 7... Num ano muito bom, no nosso maior recorde foi de cerca de 700, 800 mil litros. Com todos os cultivadores. Todas as marcas brasileiras que existem no mercado. Uau! É muito novo e é muito no começo e ainda se produz muito pouco. E tem como criar em grande escala ou pela questão climática isso é difícil? Até mesmo entrando na questão da sustentabilidade, né? Pela questão do solo, a questão dos resíduos, do próprio tratamento da água, né? É possível criar em grande escala ou ainda tem que ir com cautela para não sofrer um prejuízo? Assim, fazer em grandes... Todos os produtores que eu conheço, que inclusive são maiores que eu, existem poucos maiores que a gente, né? Então, estão no Rio Grande do Sul, começaram aos poucos, né? Ninguém foi lá e contou 500 hectares, 1.000 hectares, isso não existe. Porque aí você precisa ver como é que vai indo mesmo, você não tem a certeza, né, de produzir. E mesmo tendo produzido, no ano seguinte pode ser que produza pouco. Agora, o que é grande escala e menor escala? A gente está falando de realidades muito diferentes. Então, você tem uma realidade espanhola,
onde você tem produz 50% de todo o azeite do mundo, e você tem o Brasil que produz muito pouco. Mas por quê? É porque é muito a gente plantar as árvores muito separadas. Você tem vários jeitos de plantar: tradicional, intensivo, super intensivo. Então são formas. Aí você pode dizer, vou plantar 1.000 hectares de super intensivo no Brasil. É arriscado. E não necessariamente você vai ter essa produção para te ter bancado todo esse investimento. E demora com o fruto nascer? Você só fala isso, fruto é a palavra certa. Corrigida. Corrigida. A azeitona é um fruto tipo drupa, igual o pêssego. É fruta de caroço. A gente também não associa muito, porque a azeitona a gente não come crua, né? Piura, a gente só come em conserva ou em azeite. Então... A minha esposa adora azeitona. O contato... Dizem que o oposto é isso, né? Quem tem um marido ou mulher tem um que come e o que não come. Não sei se é um fato, não sei se todo mundo aqui tem isso, mas ouvi dizer isso. Coloque nos comentários se o seu parceiro ou parceira come ou não azeitona. Isso. Então, assim, entre plantar e colher, assim, por exemplo, eu plantei em 2014, eu fui colher em 2020 uma primeira safra decente, né? Colhi, assim, acho que era 3.000 litros, mas é pó, né? O Brasil importa 100 milhões de indivíduos. Então, assim, a gente está colhendo realmente muito pouco. Em princípio, em teoria, uma variedade chamada arbequina pode produzir em 3 anos, mas, assim, as linhas não produziram, conheço muita gente que não produziu em 3, conheço gente que produziu em 3. Então, isso é muito... qual foi o clima aquele ano, como é que foi tudo feito. Aí foi o tratamento, como foi tratado com os tratamentos feitos. Então, é muito variável e a gente não tem pesquisa suficiente ainda, né? Porque é muito novo. Você vai falar de uma olivicultura milenar, né? Que existe no Mediterrâneo e aqui. E A Bíblia fala sobre o azeite. eu também descobri esses dias que a oliveira é uma das árvores menos estudadas. Porque ela sempre esteve num ambiente que era totalmente favorável para ela. Então, ninguém nunca precisou pensar como produzir mais, como produzir menos. Isso veio agora, mais recentemente. Isso, anos 80, 90. Então, também tem poucos estudos, né, em relação à olivicultura e ao azeite em si. E como que foi para você? A agricultura é um ambiente historicamente de homens, né? E você, uma mulher, chegar nesse ambiente, eu estou vendo muita propriedade na sua fala, por isso que eu até falei, nossa, muito legal, né, a sua trajetória e esse conhecimento que você citou, que para empreender você precisa estudar bastante. Não é simplesmente eu vou ser um investidor, ou eu vou colocar dinheiro aqui e vou pôr pessoal para trabalhar. Não, você tem que saber pelo menos os princípios básicos da sua operação. E como que vem sendo você atuar no meio desse ambiente majoritariamente masculino? Na olivicultura brasileira, especificamente, a gente tem sorte de não são muitas pessoas do agro que estão ali, são pessoas que investiram nisso como um hobby, uma coisa para a vida mesmo, uma aposentadoria, uma outra renda. Então, você tem poucos players que são, de fato, agricultores ou do agronegócio de longa data, né? Então, assim, a gente tem muitos casais, a gente tem muitos o vô, que são as netas que cuidam, o casal que fez... é muito familiar. Legal. É muito familiar. Curioso e bacana. Tem homens, mas a presença feminina é grande. Então, eu represento, por exemplo, um movimento chamado Women in Olive Oil. Eu que sou representante no Brasil justamente com uma outra azeitóloga. Então, com esse movimento, por exemplo, de um novo azeite, porque o azeite que a gente está falando hoje, com a qualidade que a gente tem hoje, não existia há 40 anos atrás, né? Ele vem com uma revolução tecnológica no modo que a gente extrai e até o momento que a gente colhe. Então, você tem um azeite de altíssima qualidade que você não tinha antes no mundo. E aí você tem muitas mulheres também estudando, né, aprovar esse azeite para ajudar os outros produtores a fazer. Então, no Brasil, a gente tem uma outra realidade completamente diferente. Os produtores já nascem de uma olivicultura mais moderna, enquanto no Mediterrâneo, por exemplo, você tem uma certa resistência, não só porque são homens, mas porque fizeram aquilo há 500 anos, minha família faz isso há 1000 anos, então eu vou continuar fazendo dessa forma. Então, Cultural até. Cultural. E você tem muitas mulheres liderando esse movimento de mudança para essas pessoas, né, culturais. Então, no azeite em si, tem muitas mulheres.
Que bom. Mas, sim, agora é masculino. Vira e mexe, assim, acontece, né? E como que você vê a sua liderança à frente da companhia? Como que as suas experiências anteriores te deram um embasamento para tocar essa operação? Sim, olha, quando eu comecei a trabalhar com direito concorrencial, se eu não tivesse feito administração, eu não ia fazer a menor ideia do que eu estava fazendo. E aí, quando eu comecei a trabalhar e ter uma empresa é totalmente diferente de você saber como é na teoria. Porque, no fundo, quando você começa, também precisa saber fazer tudo e fazer tudo. E fazer tudo e saber fazer tudo é muito complicado. Mas que você tenha, um consultor aqui, outro ali, outro assado, são conhecimentos que você adquire ali no dia a dia, que são completamente diferentes de qualquer outro tipo de coisa que você vai fazer, né? Então, não sei te dizer assim como que aprendi isso, né? E me fala uma coisa sobre o processo, né, que você vinha comentando das fraudes. 98% do azeite vem importado? Você citou? Não. 99%. Essas empresas que importam para nós, eles têm essa ciência, como você citou, o segundo alimento mais fraudado no mundo, mas elas conseguem fazer alguma coisa para combater? E eu penso no lojista, nos supermercados, os atacadores da vida. Eles sabem do distribuidor que estão comprando, a origem? Eles têm algum tipo de teste? Como que isso pode ser evitado, na sua opinião? Ou qual que é o processo para que evitem isso dentro desse mercado? Porque agora, como consumidor, eu fiquei bem preocupado. A primeira coisa que todo mundo tem que saber, todo mundo, é provar o azeite. A gente está muito acostumado com o azeite de baixa qualidade. Então, para a gente reconhecer um azeite bom, ele vai ser muito diferente. Às vezes você não vai gostar, porque ele tem uma certa amargura, uma certa picância. Então, você precisa aprender a provar. O azeite é vivo, ele é verde, ele é fresco. Então, você abre uma garrafa, você coloca na comida, vem aroma de mato, de flor, de planta, de fruta. Não tem cheiro de ranço, né, de gordura velha, essas coisas. Então, é bom que a gente acostumar. Então, a primeira coisa que qualquer um precisa saber é provar. Eu não acredito que marcas muito fortes no mercado tragam azeite fraudado. Não é isso. A gente costuma olhar para o mundo o que a gente vê do mundo. O Brasil é gigantesco. Então, não é a prateleira do mercado de São Paulo. Então, o que é fraudado são empresas clandestinas que fazem isso e distribuem para lojas muito pequenas, que não têm esse conhecimento. Ou um poder de aquisição muito grande. Exato. Acho que teve até na última apreensão do mapa, ou penúltima, era no mercado grande. Então, assim, o comprador no mercado grande tem que saber, tem que pedir teste, tem que fazer análise, ele não pode errar. O pequeno não tem muito isso, então, assim, ele vai ter que abrir, provar e tentar entender. Só que, como eu disse, assim, a fraude, mistura dos óleos, se pegar, vamos supor, esse azeite que é de altíssima qualidade, se pegar e colocar num óleo de soja, ele vai ter um cheirinho bom, porque você usou um azeite, então você não consegue dizer, entendeu? O olfato, ele impede muito disso para o consumidor. Não para quem vai fazer o teste, obviamente, mas o consumidor, ele sente aquele cheiro de azeite. Cheiro de azeite, acho que é azeite. É isso. Entendeu? Só que o cheiro de azeite que o consumidor está acostumado é cheiro de azeite defeituoso. De baixa qualidade. Azeite virgem. A gente chama de baixa qualidade, mas é muito melhor que óleo de soja, qualquer outra coisa. Sim, não. Então, assim, todo mundo precisa saber provar. Você sabe o suco de laranja, não sabe? Você toma um suco de laranja, nossa, que delícia, que fresquinho, que gostoso, tá no ponto essa laranja. Mas a gente não sabe disso. A gente toma azeite com fruta feita podre e acha que tá bom, porque é o nosso histórico. Além do histórico, né? Você falou do aroma. Nossa, agora eu fiquei pensativo. Então vamos adoçar um pouco essa conversa, que eu fiquei um pouco reflexivo, e eu quero falar um pouquinho sobre o nosso parceiro, a Bariloche. Vamos lá, trazer aqui. A Bariloche chegou com tudo, com o seu morango do amor. Aqui nós não temos hoje o eclair de chocolate, mas nós temos o brigadeiro, o bicho de pé e o pavê. Gente, o pavê é o melhor doce da Bariloche. Bariloche é consistência, já está no mercado há 58 anos, situado aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida Kennedy, número 170.
Você que tem um evento corporativo, um casamento, uma festa de 15 anos, um evento, né, dentro da sua família, entre em contato, coloque o celular no QR Code que está aqui na sua tela. O pessoal vai te receber super bem. Lá tem doce, salgado, bolo. Bolo Floresta Negra é o melhor. Com esse de pavê, não tem igual. Então, pessoal, consistência e qualidade. Entre em contato aqui pelo QR Code. E se você quer ser um parceiro aqui do nosso podcast, da Colabore, vai ficar o link na descrição. Entre em contato, conversa com o Maurício aqui, que nós temos boas condições para você. Glendo, eu quero te fazer uma pergunta que eu anotei aqui. Na sua visão, qual que é o maior desafio? Você trouxe todo um histórico para nós, né? Quando você falou 2014 que vocês plantaram para colher em 2020. 2020. E aí vocês colheram, replantar... não replanta, né? Você colhe, cuida, depois tem que esperar um determinado tempo de 3 a 4 anos, um ano. Um ano, ou 3 anos é o quê? Só Para iniciar, depois depois que você planta, depois aí vez mal. Perfeito, bacana. Qual que é o maior desafio para este cultivo anualmente? É só a questão climática? Tem uma questão de produto? Eu não sei se vocês utilizam algum tipo de agrotóxico, já que eu sei que vocês são uma empresa totalmente sustentável. Como que é este processo para vocês? Agronomicamente, então a oliveira é uma árvore que ela todo ano produz, só que ela tem uma alternância de produtividade. Então, um ano ela produz mais, outro menos. Então, a gente, no ciclo de vida dela, vamos dizer assim, a gente colheu a safra. A safra é um desafio, porque você tem, no Rio Grande do Sul, que a gente colhe no verão, e no Brasil, olha o lugar onde se colhe no verão, a gente tem uma temperatura muito alta. 35, 40 graus. Então, você tem que colher muito rápido para poder levar para extrair. Passar um time forte, o fruto cair, estragar. Pode fermentar. Pode cozinhar a fruta. Então, a gente... Por causa do clima. Por causa do calor mesmo. Calor. Então, a gente tem uma colheita mecanizada, semi-mecanizada e manual, que a gente utiliza os 3 metros para tentar colher e colocar no lugar o mais rápido possível. Então, uma vez que você colheu, depois você tem a poda. A poda, ela vai preparar essa árvore para poder passar o inverno e poder abrir flores na primavera. Então, eu tenho 28 mil árvores. A poda é totalmente manual. As pessoas vão lá, vão árvore em árvore, cortando galho por galho. É um desafio, é um trabalho. Choveu, você não trabalha. Choveu muito forte, você não faz. Esse processo com essas 28 mil demora um ciclo? Demora aí do final de colheita, abril até julho. A gente ainda tem algumas podas que a gente está fazendo. Também tem uma manutenção para... A gente tem uma poda de formação, e aí, então, assim, todo ano, um ano a gente faz uma poda drástica em algumas, e no outro ano a poda não é tão drástica. E no outro a gente alterna para tentar também diminuir essa bianualidade da fruta, da própria árvore, né? O café também é bianual, tem outras árvores, outras culturas. Aí ela dormiu no inverno, tem que ter frio. Se não tiver X horas de frio, 300 horas de frio, 400 horas de frio, dependendo da variedade, ela não vai entrar em dormência, ela não vai produzir frutos. Então, você tem que ter certo estresse na planta. E nesse meio tempo, por exemplo, no final de colheita, antes da poda, você tem chuvas de março. Você pode ter um ataque de antracnose, por exemplo, fungos, que gosta muito de calor e chuva. Então, a gente, no lugar que você perguntou até, né, de defensivos, nós não cumprimos um calendário. A gente faz o que a gente chama de produção integrada, que é usar todos os meios físicos e biológicos que a gente pode na manutenção e utilizar um defensivo, se necessário e autorizado, também pelo mar, a combater aquela peste especificamente na medida que ela vai, para ela não se alastrar e não comprometer toda a produção. E tem algum tipo de praga, peste que compromete ou... Se eu não tratar a antracnose, passa para tudo. Passa para tudo. Para tudo. E aí a antracnose, ela
ela é um fungo, então ela vai impedir que a planta faça fotossíntese. E aí depois que o negócio tá muito, 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 vai ter que usar uma coisa muito mais forte. Você pode comprometer toda a produção do ano seguinte. Então, a produção a gente faz assim, a gente não é orgânico no Brasil. Praticamente não existe livro orgânico. Tem um muito pequenininho, 5 hectares, que daí você consegue, porque são com pesar, você consegue. Mas não. Porque quando dá. Eu imaginei que tinha azeite orgânico. Tem, mas é pouco, não é comum ter um azeite. Mais difícil, deve ser monossai. Não só no Brasil, como no mundo todo, né? Porque tem isso, porque se você não pode utilizar um remédio para uma doença, você pode perder muito da produção. E o orgânico não garante qualidade também. Você tem muita flutuação de qualidade quando você está falando de orgânico. Enfim, a gente usa a produção integrada, a gente foi certificado por produção integrada, então a gente tem um uso menor de toxinas. Aí você tem, na floração, que vai ser daqui a pouco, agosto, setembro, as árvores começam a florir. Aí você precisa de muito sol, muita luz, vento e poucas chuvas. Nos últimos 2 anos, o Rio Grande do Sul sofreu muito com chuvas, também nessa época em setembro. Então foi isso que fez cair muita produção do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. E depois, aí vem de novo, aí as frutas vêm e vem um novo ciclo. E aí, em relação, por exemplo, depois que você produz, você tem os resíduos, né? Você tem um resíduo de, basicamente, o bagaço. Então, o nosso bagaço, a gente seca ele e faz a gente não chega a fazer a compostagem, mas a gente distribui no campo isso, porque a gente tem mais campo, não nas oliveiras, nas nossas pastagens, como um adubo orgânico. E a água... O nosso lagar, quando a gente construiu ele com celulite de construção verde. Então, ele foi todo pensado para ser autossuficiente em alta energia e zero carbono. Então, o que aconteceu? Não existia antes nenhum lagar no mundo LEED. Então, a gente deu todas as premissas que a gente precisava para aquele prédio. O que esse prédio vai ser usado? Vai ser usado para isso, tantos meses do ano, com essa necessidade de energia, com essa necessidade de água, etc. Então, eles construíram um prédio. Então, a gente não utiliza energia elétrica, a gente tem energia elétrica de placas solares. A nossa água, a gente pega do açude, a gente trata ela numa nossa estação de tratamento de água. A gente usa a água, não usa na extração, a gente usa em lavagem, é água de lavagem de frutos e lavagem de equipamento, porque você tem que lavar todos os dias de equipamento. Se fica uma sujeirinha, você pode comprometer a qualidade do azeite. Sim, imagino. E aí, essa água, a gente trata de novo ela para poder ser reinfiltrada no solo. Então, a gente, né, para o meio ambiente, é como se a gente não existisse, né? E as oliveiras, essa fábrica não emite carbono, e as oliveiras são naturalmente mais predispostas a sequestrar mais carbono. Então, elas, no cálculo que o Conselho Agrícola Internacional faz, é que 1 litro de azeite sequestra cerca de 10 quilos de carbono da atmosfera. No nosso caso, especificamente, a gente fez o nosso inventário de carbono e a gente tem práticas de manejo ali. Então, a gente tem culturas diferentes entre as oliveiras. A gente tem outras culturas ali que melhoram a aeração do solo e a capacidade orgânica do solo, a infiltração de água. Então, isso tudo que a gente faz ajuda a fixar ainda mais carbono no solo. Então, a gente tem o carbono da massa aérea, sim, sequestrado, e também no solo. E aí, por isso que a gente chama uma empresa, um azeite de carbono negativo, né? Você já contou agora na sua resposta que foi pensado de ser sustentável, mas é desafiador. Como que isso surgiu de ser uma empresa realmente responsável na parte da sustentabilidade, na sua essência? Porque você conta isso com muita naturalidade e é óbvio, né? Quando você vive isso no dia a dia, se torna esta verdade. Mas como foi este processo para pensar dessa forma? Não apenas no industrial, vamos produzir assim e depois a gente vê os problemas que podem acontecer no solo, porque infelizmente, até por questões de recursos, muitas indústrias no agro, primeiro a gente começa, depois a gente vê. Aí quando vai ver, contaminou o solo. Sei um pouco disso porque a gente falou sobre contaminação de solo em um episódio.
E como que já nasceu isso? Já era uma essência da família de vocês? Ou sua, Glenda? Ou na hora que você foi estudar, você viu a importância para a perpetualidade da Agar-Agar? E essa escolha foi natural pela nossa família, assim, né? Então, a gente decidiu assim, se a gente vai ter alguma atuação, ou no campo, ou indústria, etc., a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Porque se há 30, 40 anos atrás, você até podia dizer que você não tinha tanta informação. Tinha, mas você podia dizer que não tinha. Hoje, você não pode dizer que não tem. Você não pode negar que existe coisas. Ó, pessoal, a informação fica no rótulo. Então, não existia outra forma de fazer diferente. Não existia como fazer diferente disso. Então, isso foi uma das premissas, né? Então, a gente já tinha uma agricultura moderna, a gente já entendia o que a gente o que o mundo estava fazendo para melhorar a qualidade do solo, porque assim, não é uma cultura que no outro eu vou tirar e não sei. Aquilo ali tá ali. Uma vez que eu fiz, eu fiz. Se eu não cuidar daquilo, ninguém mais vai cuidar. E aí tá todo o negócio comprometido, né? Então, por isso que a gente optou por fazer isso. E aí a fábrica fazendo dessa forma também foi porque, como as oliveiras já eram naturalmente sequestradoras, a gente falou assim, por que a gente vai fazer, né? Hoje em dia, 80% das nossas emissões é escopo 3, ou seja, transporte, né? Ou seja, o transporte interno nosso ou distribuição. Então, a gente não via outra forma de fazer, né? Então, porque já que você vai fazer por coisa, faz direito, né? Eu entendo você falar assim, não tenho recurso, mas muitas vezes você nem sabe. Tem coisas que você precisa fazer que não é recurso, é vontade, né? É querer fazer, é uma plaquinha de reciclável em cima do lixo, sabe? Não é tão difícil. Aí muitas vezes perguntam, mas quanto você investiu nisso e tal? Assim, eu não sei fazer essa conta. Se eu tivesse construído um lagar não sustentável, ele seria muito mais barato? Não sei, eu não fiz essa conta. Foi natural. Sim, o investimento foi para fazer o certo. Sim, hoje eu não pago ponto de luz. Mas será que isso vai dar esse gap? Não sei te dizer, sim. Né? Então, tinha os recursos que a gente utilizou, né? Inclusive com certificação. Certificação não é barata, mas a gente optou por certificações, por exemplo, estamos fazendo certo. Então a gente se submeteu a chancela, né? Se o caminho é isso. Então, as certificações que a gente tem sistema B, ou carbono negativo, é justamente para isso. Será que a gente está fazendo o que a gente está achando que a gente está fazendo? E aí você tem um auditor, e aí a gente entende o que aquele auditor vai querer, e aí a gente sabe que caminho continuar seguindo. Se um dia falar assim, olha, essa certificação não vale a pena, porque não tem um retorno financeiro diretamente dela, eu não vou deixar de fazer aquilo, eu vou continuar fazendo aquilo, porque aquilo é o ideal. Uhum. Mas não porque, assim, a gente quis certificação justamente por isso. A gente estamos fazendo, porque, de novo, eu fui entender isso fazendo também, né? A gente não é que eu estudei tudo, não, era todo dia, tem isso, tem aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Foi estudando, foi verificando a importância, a essência e analisando o que vai agregar para a companhia. Sim. Isso tem que ser feito, acho que em todos os âmbitos, né? Eu que sou de RH, né? Eu sempre falo, tudo que tem a ver com selo de qualidade, de responsabilidade, um órgão competente que vai lá e vai fazer toda uma auditoria. Não é simplesmente, eu pago e tenho selo. Não, você pode muitas vezes pagar e não conseguir o selo. Eu já vi gente pagar e não conseguir isso. Já trabalhei em empresas que pagou e não foi certificado, não teve o selo de determinada ISO. Por quê? Porque vai um auditor, vai verificar, e você ainda tem um tempo para se adaptar antes de conseguir esse selo. Então, eu acho super importante para... Tem coisas que você não consegue implementar, né? Assim, Sim. Eu penso, né? A gente conseguiu fazer muita coisa sustentável, porque a gente é pequeno. Então, eu tenho um número de funcionários que estão ali no mesmo barco, entendendo a mesma importância daquelas coisas. Será que se eu fosse 20 vezes maior eu conseguiria fazer? Não sei. Talvez fosse mais difícil. Eu sou mais de mobilidade, de RH, você sabe, tem outros desafios ali dentro. Então, pode ser que isso tenha acontecido, porque a gente... É bom que seja ainda pequeno, porque daí eu consigo aumentar, eu já... Traz sustentado. Aí você não é só a sustentabilidade
no quesito natural, né? Mas também do negócio. Ser um negócio sustentável, responsável, que vai fazer os investimentos certos. E prender no Brasil do pé fácil. E vocês ganharam, eu pesquisei, me corrija se eu estiver errado, 70 prêmios. Começou ou é mais ou é menos? Já tá em mais. Já tá em mais, que bom. Primeiro, parabéns por essas premiações. E você comentou que no começo vocês não saíram já lançando no mercado, vocês participaram de concursos, se eu não me engano, né? É isso, No primeiro ano a gente participou do concurso para saber se o azeite estava ok. Porque é aquilo ali. A gente faz, mas a gente precisa de um terceiro para dizer se dá ok ou não. Porque como a gente tá aprendendo... Eu jamais pensei. A gente não nasceu sabendo fazer tudo. A gente precisa saber se a gente tá fazendo certo. Eu acho que se eu fosse fazer qualquer produto, eu já ia fazer querer pôr na gôndola. Não, mas existe todo o que eles chamam de shopper também, né? No marketing, que as pessoas vão aprovar, faz os testes, e houve o concurso. Mais de 70 prêmios. Isso acabou sendo natural, que eu considero muito. Que bom, e parabéns para vocês. Mas virou algo natural para vocês? A partir de um concurso, vieram outros, vocês foram convidados. Fala um pouco pra gente dessas premiações, assim, até para o pessoal entender. Então, os concursos de azeite, vinho e os alimentos, você se inscreve para fazer esse concurso, né? Não é igual um Michelin, é igual o crítico gastronômico, que vai lá e paga para provar e diz, não, isso tem que se inscrever para fazer. E aí, os degustadores, né, os especialistas, se sentam na mesa e vão pontuando. Então, provam o azeite, do jeito que tem que ser provado, e pontuam a frutada, a largura, picância, harmonia. Gostei muito, gostei pouco, e atribuem uma nota. E aí, depois, ranqueia, e aí eles têm Tem prêmio financeiro ou esses prêmios são... não tem prêmio financeiro, é só... acho que tem o outro até pode ter, mas o prêmio é, de fato, você... Chancela do YouTube. Por quê? Por que a gente entrou em prêmio? Também não foi só para ter essa chancela. No Brasil, as pessoas acham que porque a brasileira é ruim, né? Então, a gente tem essa necessidade do prêmio, por uma vez assim, não, ganhou o concurso. Tem queijos que ganham o concurso na França, então a gente tem muitos produtos muito bons no mundo todo ganhando concurso. E com azeite, pode ser a mesma coisa. Então, a hora que você ganha uma medalha de ouro, melhor do Hemisfério Sul, melhor da América do Sul, né, que a gente tem todas essas premiações, você tem ali uma chancela para o consumidor. Ele vai ver, se ele nunca viu isso na vida na frente da gôndola dele, vai ver a embalagem bonitinha, não sei o quê, mas ele não vai saber se é bom ou não. E aí, como é que ele vai investir nesse azeite? Ele vai preferir comprar o outro mais barato, porque ele não faz a mais vaga ideia do qual que é a diferença, né? Então, isso é também para ajudar o consumidor a saber o que aquele azeite, de fato, ele é um bom extra virgem, né? Que ele está entre os melhores do mundo. E também, eu pesquisando, né, sobre vocês, eu vi que também chefes de cozinhas, né, estão renomados utilizando, através desses selos também, são um chamariz, né, para os chefes de cozinha e para o consumidor. E quando o consumidor vê um chefe de cozinha usando, ele também confia. Sim. Né? E que ele não sai confiando assim no produtor brasileiro que fez um negócio muito bom. Quem foi que disse que... Existe mesmo essa desconfiança? Vocês vêm sentindo isso? Tem o nosso feeling, né, que eu também tenho, mas no dia a dia vocês encontram essa dificuldade também? De vez em quando, né? Esse azeite é tão caro, eu compro português por metade do preço. Assim, provavelmente um português por metade do preço, ele não é o azeite, ele é aquele lá que veio fraudado. Por quê? Azeite bom, extra virgem de qualidade, ele tem um custo para ser feito. E ele tem esse custo no Brasil e tem na Europa também. Então, se você pega um azeite do mesmo padrão de qualidade que um brasileiro no Brasil, ele vai chegar aqui mais caro que o azeite brasileiro. Sim. Então, porque imagina, você comprou, aí teve o frete, aí teve a margem do importador, aí teve a margem do mercado, você teve todo teve o imposto. O imposto do azeite no Brasil não é tão caro. É mais caro para mim, que sou brasileira, do que o azeite importado. Mas, então assim, ele não vai ser barato. Você tem, óbvio, produtores muito, muito grandes, que têm muito, muito, muito volume, que conseguem diminuir um pouco isso, mas assim, não tem milagre, né? Então, uma coisa muito barata, azeite por R$25. Isso daí. E falando nessa questão do preço, você comentou no início sobre a crise
e o aumento do preço do azeite, pode explicar tanto para mim como para todos, o que ocasionou isso? Foi a questão climática que afetou a produção, a operação, e aí quando a gente sabe quando tem menos produto, ele acaba se tornando mais caro. Teve gente que se aproveitou desta crise, não sei se você pode falar e fica tranquilo, mas o que você pode nos dizer de como afetou esse preço? Porque eu paguei no final de semana ainda R$ 38, eu acho caro. Eu estou acostumado há 2, 3 anos atrás pagar 26, 25. Agora não consegue, não baixa. Não. E não vai baixar, porque assim, o que aconteceu? Não vai baixar? Nossa. Não. Gente do céu. O azeite. A gente acha que azeite, né? A gente confunde azeite com óleo. Azeite e óleo são coisas diferentes. Pode parecer que eles têm a mesma função, mas não tem. Pode explicar pra mim qual a diferença? É óbvio, não tem questão. Os dois são gorduros, São gorduros. tá? O óleo. O óleo é uma gordura poliinsaturada, o azeite é uma gordura monoinsaturada. Só que o que é o seguinte? O azeite de oliva, ele é o melhor e mais importante alimento funcional que um ser humano pode consumir. O óleo é inflamatório, o azeite é anti-inflamatório. Então, eles são produtos diferentes na essência, neles mesmos, né? Então, você produz um azeite de semente de óleo de soja, você produz muito mais, né? Então, de toda a gordura consumida no mundo, tô falando gordura de porco, manteiga, margarina, óleo, etc., o azeite é só menos de 3% desse mercado. É pouco que tem. Um produto tão bom e tão bom para a sua saúde. A gente não está nem falando de bom ou ruim de gosto, a gente está falando de bom para a saúde. É um alimento funcional importante. Mais barato do que alimentos funcionais da caixinha, né? Vamos dizer assim. Então, então é um produto que ele é rápido. Quando a gente tem, nesses últimos anos, um excesso de calor, uma seca excessiva, um calor excessivo na Europa, que queima flores, etc., a produção cai muito. E durante 2, 3 anos seguidos, então, caiu muito em muitos lugares. Então, Espanha, Portugal, Itália, isso tudo, Grécia, foi diminuindo essa produção, então foi disponibilizado menos azeite para nós. Mas assim, não sei se você tem esse dado, não quero também te colocar numa situação, mas assim, caiu o quê? Um terço, 2/3, 50%, tem uma média assim? Eu acho que Mas por curiosidade. da última vez eu acho que tinha caído assim, pelo menos 1/3. E aí então você fica sem a produção para manter os consumos normais e você fica sem estoques, né? E aí o preço aumenta. E o preço aumenta não do produto muito bom, porque o produto muito bom, ele já tem ali o custo dele se aumenta o preço do produto mais ou menos. O de que vai para grande escala, assim. Né? Que não é. A gente tá falando de boi ruim num negócio que é só bom, tá? Azeite é bom, tanto ruim quanto bom. Ele já é melhor que o óleo. Melhor que o óleo, isso, né? é margarina, então assim, de todos os azeites que você tem, assim, e o que vai te impedir de cozinhar com azeite extra virgem, sempre um azeite de alta qualidade, é preço, é econômico. Não tem outra razão. Porque, de fato, não dá para todo mundo comprar um azeite de alta qualidade, porque, de novo, ele tem um preço para ser feito. Né? E não é porque eu cobro mais caro, não, é porque o custo dele é maior. A produtividade é menor, o rendimento dele é menor, e você tem todo um cuidado muito maior com a extração. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se precisar cortar essa pergunta, se ele quiser responder, mas eu deixo aqui pro Juan depois ver. Tem alimentos que a margem é muito pequena. O azeite, ele tem uma margem grande, média, pequena, aí você responde se você quiser. Então, o azeite de alta qualidade, normalmente ele tem uma margem pequena. Não é uma margem muito grande. Talvez seja mais fácil você encontrar. Na verdade, os alimentos em si, assim, porque o outro é uma commodity, né? Então ele também tem uma margem pequena, só que num volume muito grande. Esse azeite, ele não é considerado necessariamente ele não é uma commodity, como estou dizendo, ele tem um mercado diferente. A gente até tem o azeite commodity, o azeite craft artesanal, que a gente chama, embora ele não seja artesanal no modo de ser feito. Ele é um produto de alta qualidade, alta gama, ele é classificado diferente no mundo todo, assim. Mesmo sendo extra virgem, você tem extra virgem corrente e extra virgem de alta gama, né? Então ele tem uma margem menor, e aí você coloca assim, a gente chama que deveria ter o preço ético.
Hoje em dia, né, aqui tem uma margem muito pequena, porque se eu cobrar o quanto me custa mesmo, ninguém compra. Principalmente no ano que eu tive para o produto, né? Então, eu preciso fazer esse investimento de longo prazo e entender os momentos. Então, isso também é uma coisa que a gente está aprendendo, né? Qual que é essa precificação? Qual que é a margem que eu posso cobrar, né? Enquanto você tem uma commodity que ela vai flutuar de acordo com a oferta e demanda, como todas as outras. Não sei se você, se no caso a HH trabalha com azeite trufado ou já fez algum tipo de estudo. Ele tem um processo muito similar, apenas acrescentando, né, a trufa em si, ou não? Ele é muito diferente, não compensa no Brasil, porque nós não temos também essa trufa que ela vem de um país específico. Sim. A gente tem trufas agora brasileiras. Desculpa a minha ignorância, mas não é essa ideia. Muito pouquinho, muito pouquinho. Os cachorrinhos ainda não acham. A gente tem aí árvores do nosso Petã, do Rio Grande do Sul, acharam algumas ali, mas também é uma coisa muito pequenininha. Azeite trufado, ou azeite com qualquer outra coisa, não pode ser chamado de azeite. Uau! Ele chama condimento à base de azeite, com trufas, com manjericão, com limão, com o que você quiser. Então, azeite de oliva é só 100% do suco de fruta. Suco de fruta da oliva. Isso é. Aí, quando você faz um azeite trufado especificamente, a trufa, ela não larga aroma no azeite suficiente para você fazer aquele cheiro. Então, assim, praticamente 100% dos azeites trufados que existem no mercado, eles são adicionados uma fragrância mesmo, um perfil que faz com que ele tenha aquele aroma que é similar ao da trufa verdadeira. Até mais fácil para fraudar também esses azeites. Você pode pegar você pode Você peitando aqui, e colocar o cheiro de trufa e dizer que é azeite trufado. Eu acho que tem essa desvantagem quando... E aí, assim, todos os aromatizados, eles não podem ser chamados de azeite, mas você tem meios e meios de fazer, né? Então, você pode pegar um azeite muito bom e processar ele com limão, ou você pode colocar óleo essencial de limão, mas ele vai continuar sendo um condimento à base de azeite. Normalmente, assim, o azeite que ele tá saborizado ou aromatizado, ele não é o melhor topo de linha, mais polifenóis, mais saudável. Ele é um azeite mais simples. E para finalizar aqui a sua conversa, poderia ir longe, mas nós temos um lead time aqui. Glenda, empreender no Brasil é muito difícil. Sem dúvida, é um desafio para todos. Mas quais são as oportunidades que você enxerga dentro deste mercado e que futuro que vocês planejam, né, para a HH? Bom, a gente tem algumas novidades que a gente quer lançar mais para frente. A gente quer aumentar a nossa produção, então, tanto expandindo o tamanho de olival, quanto fazendo parceria com outros produtores, né, com as azeitonas. E eu acho que, assim, tem as dificuldades de empreender no Brasil e a gente tem na agricultura as dificuldades próprias da cultura num país exótico, né? Mas, a princípio, eu entendo que se a gente conseguir superar essas dificuldades, como, por exemplo, a umidade, o grande volume de chuvas que a gente tem, o Brasil tem muito para crescer, né? Existe um estudo da Embrapa que diz que só no Rio Grande do Sul a gente tem 1 milhão de hectares aptos à cultura da oliveira. Então, a gente teria muito para expandir. Só que é uma cultura que exige muito investimento e investimento de longo prazo. E como eu falei, a gente é 100% verticalizado. Às vezes é difícil produzir a azeitona, mas também é muito difícil produzir azeite. Porque aqui você está no agro, aqui você está num comercial. E aqui você está com players de muitos anos, né? Você está com as maiores empresas de azeite do mundo na prateleira igual, né? Então, como que você concorre com isso? Então, uma das coisas que a gente acredita é a educação. Então, por meio da educação do consumidor, né? Você sabendo provar o azeite, você entendendo que é azeite de qualidade, você saber fazer a opção. Porque não é... sabe que é de qualidade, vai comprar só a qualidade. Não, você não precisa comprar. Você pode comprar um azeite mais simples para cozinhar. O ideal seria que você não comprasse o óleo, porque ele faz mal para a saúde. Mas vai ter momentos que você vai precisar comprar o óleo. Vai ter frituras que você vai querer fazer com óleo. A maionese você pode usar o óleo e finalizar com azeite. Então, você tem
muitas possibilidades aí. Então, existe um mercado, existe um potencial e o Brasil é muito grande para isso, né? Então, existem só 11 milhões de hectares no mundo com oliveiras. Mas se o Brasil tiver é bastante. Bacana. Glenda, muito obrigado por esta conversa. Adorei bater esse papo com você. Tirou várias dúvidas, muitas curiosidades. Obrigado pela sua presença, tá? Obrigada pelo convite. Foi muito boa. Adoro falar de azeite. E parabéns por todo esse conhecimento e pela Largar H também, por ser uma empresa nacional, sustentável e ganhando o seu espaço e tendo a oportunidade de falar aqui conosco. Pessoal, muito obrigado você que está nos assistindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe este tema, né, com os amantes, degustadores de azeite. Já peça uma pizza, já coloca aquele azeite, principalmente da Largar H, e delicie com ela. Quero agradecer também a Ponto BR Filmes, que nos ajudou aqui nessa produção, e ao Cowork da Colabore, o qual é o espaço que nós estamos gravando. Siga a Glenda nas redes sociais, vai ficar aqui no descritivo, e siga também esse host que vos fala nas redes sociais também, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio.